Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu tô um pouquinho rouca. Sejam bem-vindos ao Café com Fé dessa semana. Vamos com a voz rouca mesmo. Chefinho daqui a pouco tá aqui. Hoje ele vai falar mais que eu, gente. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez. Esse horário a gente fala só de fé, tá? A gente tem um programa semanal aqui no Instagram, onde a gente fala só de fé. É toda terça-feira, 6h59. Mas ontem eu tava muito gripada, hoje eu ainda tô, né? Dá pra ver na minha voz. Então ontem eu não consegui fazer o Café com Fé. E aí a gente passou pra hoje, quarta-feira. Quem tá no YouTube tá vendo depois, mas já grava. Tô bem rouca, né? O chefinho vai falar mais que eu hoje aqui, tá terminando de trocar de roupa ali. E aí, já grava aí, tá? Que é toda terça-feira, às 6h59. E hoje eu não poderia deixar de vir aqui pra falar. Já tô bem melhor hoje, graças a Deus. Gente, olha que linda a caneca que eu ganhei de um casal de amigos. Ó, a caneca do Café com Fé, a gente já tem, ó. Olha só que linda. Já estou estreando. Já tomou seu café? Fala pra mim se já tá na loja. E assim, tem muitas empreendedoras chegando aqui no Instagram essa semana, né? Sejam bem-vindas. Então, nesse horário a gente não vai falar de moda, a gente só vai falar de fé, tá bom? E a gente tá com uma novidade, o pessoal do YouTube tá sempre perguntando qual que é o Instagram pra acompanhar. Como a gente tem lá no YouTube um Instagram só de fé, tem um Instagram só de moda, que é conteúdos pra lojista, e tem o Instagram só de... Instagram não, tem o YouTube só de moda pra lojista, e tem o YouTube só de fé. E a gente fez Nossa, minha voz tá péssima, né, gente? Mas tá dando pra ouvir direitinho, tá? A gente fez o Instagram só de fé, tá? Quem quiser acompanhar, ele chama Café com Fé BH. Já anota aí, Café com Fé BH. Então, galera do YouTube, já pode começar a seguir o Café com Fé BH, tá? A gente vai fazer um propósito em janeiro de 21 dias de live. Provavelmente vai ser no horário de meio-dia e 7, tá? Serão 15, 20 minutinhos da palavra, onde a gente vai fazer por 21 dias, ok? Hoje, dados os recados aqui, hoje nós vamos falar sobre o joio e o trigo. Vocês já ouviram falar sobre o joio e o trigo? Fala pra mim aqui. E deixa Deus usar vocês, pessoal. Manda aí um aviãozinho pra quem vocês acreditam que precisa ouvir essa palavra, né? E eu tenho certeza que hoje vai ser muito forte, Então fala pra mim se você já... Bom dia. Fala pra mim se vocês já leram sobre a parábola do joio e do trigo. Ó, nós dois ganhamos a caneca, ó. Obrigada, Sonaide. Obrigado, Sonaide, Diogo. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Antes de começarmos, primeiro temos que conversar sempre com Deus, né? Porque é Ele que tem que falar, não somos nós. E é uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar com quem importa, né? Aquele que vai trazer a palavra, que vai trazer a luz para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração aqui pra gente começar, né? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui mais uma manhã para agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Sabemos que o Senhor não conta com muitas pessoas, né? E que chegará até aqui aqueles que o Senhor chamar, convidar. E eu peço e determino que essas pessoas não sejam somente chamadas, mas que todos nós possamos ser escolhidos do Senhor e que possamos sair daqui nessa manhã com o entendimento aberto sobre a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, meu Pai. Obrigada pelo cuidado conosco, obrigada por sentar à mesa conosco. Eu convido ao Senhor para sentar nessa cadeira, para falar através de nós. Não permita que venhamos falar nada da carne e que o Senhor venha também sentar do lado dessas pessoas que estão aqui, que pararam o seu tempo, que
o mal da humanidade é o tempo, né? Eu ouço muitas pessoas falarem que não tem tempo. Então, o tempo com o Senhor é precioso. E a gente sabe que não é para muitas pessoas. Então, obrigada, meu Pai, por nos trazer até aqui. Entregamos a palavra em tuas mãos. Que o teu nome seja honrado e glorificado nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Bom, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Aqui no capítulo 13, depois vocês falam se tá dando pra me entender. Minha voz tá um pouco ruim, mas eu vou falar mais devagar, né? Que vocês sabem que eu falo muito rápido, né? Mas hoje não vai dar pra falar rápido. E aí nesse capítulo 13 tá escrito a parábola do joio e do trigo no capítulo 13, versículo 24, tá? E no capítulo 13, Jesus ele conta muitas parábolas. E o que são parábolas? Parábolas eram acontecimentos do cotidiano, na rotina da época, para que ficasse fácil o entendimento sobre as coisas espirituais. Jesus ele contava muitas parábolas para dar exemplo, né? Para que as pessoas pudessem compreender. E mesmo assim não era para todo mundo compreender, né? Era para aquelas pessoas realmente que eram de coração puro. Então essa até foi uma das parábolas que os discípulos, depois que Jesus contou, os discípulos pediu para Jesus explicar. Nem todas as parábolas Jesus explicava, mas essa ele explicou, né? Onde ele ele mostra aqui o exemplo entre o joio e o trigo. Se você dá um Google aí, você vai conseguir achar o desenho ali, né? O joio e o trigo, eles são iguais, tá? Eles são iguaizinhos, eles crescem iguais. Só que só dá pra ver a diferença entre o joio e o trigo quando tá no final mesmo, né? E então Jesus usou essa parábola para exemplificar o reino dos céus. Porque foi o que Jesus veio fazer aqui nessa terra, gente. Ele veio anunciar o reino dos céus. Ele veio pregar o arrependimento. Ele veio falar sobre o reino de Deus. Ele não veio ficar respondendo caixinha boba, ridícula, né, falando sobre é pecado isso, é pecado aquilo. A gente tem visto, infelizmente, a palavra de Deus como algo, hoje em dia, na internet, sabe? Virou meme, virou engraçado. E as coisas de Deus são sérias, né? A gente não pode brincar com as coisas de Deus, nem com as coisas espirituais. E eu fico revoltada quando eu vejo muitos líderes aí levando a palavra de Deus como brincadeira. E na hora de responder uma caixinha de pergunta, ao invés de anunciar a salvação, anunciar o arrependimento, estão respondendo bobagens por aí, né? Mas enfim, Jesus já tinha deixado escrito esse alerta que no fim dos tempos muitos seriam enganados, que nos fins dos tempos, infelizmente, falsos profetas se levantariam e até aqueles que tinham o batismo com o Espírito Santo seriam enganados, né? Então é muito sério, né, gente? A gente precisa vigiar e manter os nossos olhos abertos. E quando Jesus começa a falar dessa parábola, ele até traz um exemplo aqui sobre dormir, né? Então vou deixar o Everton ler aqui e a gente vai discutindo. E tendo Jesus saído de casa... perdão. Propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então tá, peraí. O reino dos céus, Jesus começa aqui falando: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. O reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, mas não é a placa A, B e C. A igreja somos nós. Nós temos que ser a igreja, né? A gente sabe que não são todos. Como ele fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, a igreja de Jesus é aquela que ele vai vir arrebatar, ou já está vindo arrebatar hoje, está voltando para muitas pessoas hoje, né? Então, aí a gente fala aqui sobre o reino dos céus, sobre aonde essas pessoas que são igreja de Jesus vão, né? E que a gente sabe que não é todo mundo que vai pro reino dos céus. Infelizmente, é a minoria.
são poucos, né? Então, só pra gente trazer aqui essa diferença do reino dos céus, que é o que Jesus falava muito, e do reino de Deus. O reino de Deus somos nós como igreja. Reino dos céus é para onde essas pessoas que são verdadeiramente igreja vão, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Aí a gente fala aqui, mas dormindo, né? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, tá? Foi semeado uma semente no campo, mas esses homens foram dormir e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, dormindo, a gente tem que tomar muito... Obrigada, gente, obrigada. Eu já tô bem melhor hoje, só minha voz que não tá muito boa, mas eu já tô bem melhor. Eu até coloquei aqui alguns exemplos do que é dormir. A gente tem que tomar cuidado com o cochilar na fé, o comodismo na fé, sabe, gente? Isso é muito sério. Muitas pessoas se afastam de Deus por conta do cochilar, do dormir, do achar que tá bom, do achar que já tá fazendo tudo. E às vezes a consciência dessas pessoas são camufladas por conta de uma caridade que fez, ou ajudou alguém, ou uma cura que teve, ou foi curado de um vício. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Isso não é o suficiente, tá? A pessoa usa a fé e alcança aquilo. Jesus falou, né? Se a gente manifestar a fé, tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Então, usar a fé é diferente de... Você precisa usar a fé para ter o batismo com o Espírito Santo. E você pode usar a sua fé para conquistar. E até para poder prosperar, por exemplo, você precisa seguir os princípios do dinheiro, né? E aí a gente sabe que não é todo mundo que é rico, que é de Deus. Então a gente não pode confundir essas coisas. E tomar cuidado com isso. Com uma consciência camuflada, porque fez o bem ao próximo. Isso é uma obrigação. Isso não justifica ninguém diante de Deus. As nossas obras não justificam, né? E a gente entra lá na primeira carta de Apocalipse, que a gente já falou aqui, sobre aqueles que muito faziam, mas tinham abandonado o primeiro amor, né? Nós fomos pessoas que a gente já fez de tudo, a gente queria fazer de tudo, ajudar, a gente queria servir na igreja, a gente queria sair pra rua para evangelizar, a gente queria aqui evangelizar na internet, enfim, a gente queria abraçar o mundo e a gente viu que isso estava prejudicando o nosso relacionamento com Deus, né? Então a obra, ela tem que ser juntamente com o seu relacionamento com Deus. Primeiro o seu relacionamento com Ele, primeiro quem você é nele, depois a obra, né? E é um conjunto, os dois têm que andar junto, não a obra na frente, e a gente esquece quem é em Deus. Então tomar muito cuidado, que eu já atendi muitas pessoas aqui no direct que trabalham na escolinha de igreja, mas não conhecem a Deus. E a chance de você se dar mal com isso é muito grande, porque você está mexendo com coisas espirituais. E se você não está blindado, você não vai suportar lá na frente, porque o dia mau ele vai vir, a rasteira vem, né? E aqui o dormir, os exemplos que eu trouxe de dormir na fé, é o relaxamento na fé, o relaxamento espiritual. Hoje eu já não preciso mais ler a Bíblia, eu já li ontem, eu não preciso jejuar mais porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se a sua vida anda bem apaziguada por muito tempo, desconfie, porque o espinho na carne, Jesus, ele permite para que a gente possa estar sempre em manutenção, agindo a fé. Porque a fé das pessoas são fortalecidas quando elas passam por tribulações, por dificuldades. Porque senão a gente não manifesta a fé, né? E acaba acontecendo isso de cochilar, de dormir. Então, a cegueira espiritual, né? Então, às vezes a pessoa acha aquilo que eu falei sobre as obras, sobre uma cura de um vício, sobre uma cura física de uma enfermidade, né? Porque foi curado, ela já acha que tem um batismo com o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o espírito enganador, ele se disfarça de anjo de luz. Não se conforme com uma atitude. Melhor do que começar bem é terminar bem na fé, né? Então isso é importante. Então, achar que as obras justificam você na presença de Deus, né? Achar que a caridade apazigua a boa consciência, é o que eu já tinha falado aqui, né?
Um bom testemunho, como eu já falei, vício de cura, financeiro, justifica o Espírito Santo na sua vida. Então, essas pessoas são facilmente enganadas pelo joio, não é verdade? Eu quero trazer uma reflexão também sobre o joio e o trigo. O que nós temos que imaginar? O trigo é aquele que aquele que se dobra perante a Deus, aquele que se inclina para Deus, né? E o joio não. O joio, ele é duro, ele se endurece. Então vamos trazer para a realidade nossa do mundo físico e do mundo espiritual, os desejos carnais e os desejos do espírito. Que o espírito, ele se alimenta com aquilo que vem do próprio Deus. Nós temos que alimentar o nosso espírito para se aproximar de Deus. E até mesmo para receber o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Então, tem essa parábola também que a gente pode trazer essa realidade. Nós temos que olhar para o nosso interior. Acima de todas as coisas, nós temos que nos analisar todos os dias. Nós estamos regando o nosso trigo ou o nosso joio? O que seria o nosso trigo? É ler a palavra, é realmente buscar estar em jejum, buscar as coisas de Deus, se conectar com tudo que vem do Pai, em todos os sentidos, não é só dentro de uma igreja, é em qualquer momento que estivermos vivendo, é parar durante o dia e conversar com Deus, é buscar ler a palavra, acordar de manhã, ter essa conexão com Deus, porque não é só de vez em quando a conexão com Deus. Então, alimentar o trigo é alimentar o espírito. E quando a gente alimenta o joio? Alimentar o joio é você, em vez de ler a palavra, que é o espírito, o joio é a nossa carne. O que a gente quer? Normalmente, eu falo por mim, é mais fácil a minha carne quer pedir para mim ficar olhando o feed do Instagram, quer que eu fico lá olhando o Instagram, quer que eu vou lá, por mim, no meu caso, homem, eu quero assistir um jogo de futebol, eu quero ver um filme. A carne deseja coisas da carne. E tem a diferença que quando nós alimentamos do trigo, né, que nós plantamos, nós semeamos o trigo, a gente está se alimentando de Deus, a gente está se aproximando de Deus. Então temos que ter esse parâmetro dentro de nós todos os dias das nossas vidas. O que a gente anda alimentando? O trigo ou o joio? Porque elas estão crescendo ali dentro de nós todos os dias. Tem o joio querendo crescer, a nossa carne, os nossos desejos do nosso eu, a nossa vaidade, arrogância, prepotência, tudo querendo crescer. E do outro lado é o espírito, que é uma opção. Nós temos opção todos os dias de alimentar um dos dois, né? Então essa é uma reflexão que é importante se fazer também. E o homem que Jesus explica nessa parábola, que semeou a boa semente no campo, é Jesus. Jesus, ele semeou a boa semente. Só que vem o inimigo, tá escrito aqui, mas dormindo o homem, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo? O diabo. O diabo é o inimigo. Desculpa, gente. E semeou o joio no meio do trigo, porque ele tenta imitar a Deus. Só que ele tem poder, mas o poder dele é limitado, e o poder de Deus é ilimitado. Então não subestime o poder do diabo, tá? Não brinca, porque tem coisas... Eu vejo pessoas falando que, mas em mim não toca. Não, você tá doido, Deus é comigo. O que você tá fazendo pra ele não tocar em você? Você tá sendo trigo, e nós vamos mostrar a diferença do trigo e do joio aqui. Né? Você está sendo trigo, o que você está fazendo? Porque nós não vamos ser aquelas pessoas aqui, pessoal, que vai passar a mão na cabeça de vocês, porque a mão não foi passada a mão na nossa cabeça, nunca é. Todos os dias a gente é exortado de algo que a gente precisa ajustar. Sim, a gente precisa melhorar todos os dias. Nós não somos perfeitos, né? Então nós não temos título, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, nós não temos títulos nenhum, né? Eu não sou pastora, ele não é pastor. Nem quero ter. Então, nosso chamado é estar aqui realmente levando as boas novas, levando aquilo que a gente recebeu para as pessoas com muito prazer, né? Mas nós não estamos aqui para falar que Deus tem um plano para sua vida, que Deus está te curando agora. Não, Ele tem um plano para sua vida, mas o que você está fazendo para ter acesso a esse plano, né? O que você está buscando para isso? Então Jesus deixou essa parábola aqui para a gente ficar em alerta. E a continuidade e quando a erva cresceu e frutificou, então depois desse plantio, depois dessa semeadura, né? Cresceu e frutificou. Apareceu também um joio. E só depois que o joio apareceu, né? E os servos do pai de família
indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? Isso. Eles só descobriram o joio depois que cresceu, né? E aí eles foram perguntar ao Senhor lá: mas você não plantou o trigo? Por que o joio veio junto? Então o Senhor disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Você quer que a gente vá lá e arranque o joio? É fácil. Vamos lá arrancar o joio. Nossa, seria muito mais fácil, né? A gente saber ali, de fato, quem é joio dentro da igreja, quem é joio que está pregando a palavra de Jesus, quem é de verdade, quem é de mentira. Para os cristãos, ou até para aqueles que têm a fé pura, que estão em busca da verdade, seria mais fácil. Mas olha o que Jesus dá de exemplo aqui nessa parábola. E eles, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Então, o joio está no meio de nós e Jesus permite que ele cresça e conviva conosco. E só vai perceber essa diferença quem tem o batismo com o Espírito Santo. Porque quem tem o batismo com o Espírito Santo consegue discernir as coisas espirituais das que não são. Não se deixam levar por muito se falar. Buscam intimidade com ele, com Deus aqui. Leem a palavra, buscam a verdadeira interpretação. Não ficam pegando versículos isolados e nem se contentam com essa live. Sai daqui, busca para ver se é verdade, né? E não fica apegado com o que o homem está dizendo. Porque se você for parar, se ficar apegado só com o que as pessoas estão dizendo, tem muitos líderes aí pregando a palavra na internet. Cada um fala uma coisa. Eu já vi gente falando que não existe o batismo com o Espírito Santo. Nossa, já vi falando tanta coisa. Isso confunde as pessoas. E o que mais Jesus falou do Espírito Santo? É a mesma coisa. Eu vos deixarei e mandarei a vocês o Consolador. Exatamente. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. Deus deixou bem claro, Jesus deixou claro na palavra que nós precisamos do auxílio dele. A mesma coisa que eu falo para elas sobre a loja, né? Cuidado com o excesso de informação. Eu falo isso muito com vocês, né? As lojistas aqui que me acompanham. Gente, cuidado, tem muita gente falando aí, dando opinião. Escolham 2 a 3 pessoas para vocês acompanharem. Ou, se você conseguir, escolha uma para ser a sua mentora. Para você não ficar perdida. Porque é tanta informação que você não vai conseguir colocar nada em prática. Então, em relação à fé, tem acontecido muito isso, né? Então, várias interpretações que confundem até aquelas pessoas que são, que têm a fé pura, que estão buscando a verdade. Então, Mayara, como saber, né? Como que eu posso discernir isso? Buscando o batismo com o Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida. Como o João falou lá atrás, eu batizo vocês com água. Mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Mas isso é o quê? É uma conquista. Isso te custa algo. É aquilo que Jesus falou, né? Aquele que quiser vir após mim, aquele. Não é todo mundo. É quem quiser. Ele não obriga ninguém. E ele ainda fala que vai carregar a sua cruz. Então, aquele que quiser vir após mim, você vai negar a si mesmo. Negar o seu eu. Negar o que você acha, o que você pensa, pra se submeter a ele, né? Você vai negar a si mesmo, você vai tomar a tua cruz. A cruz é um símbolo bonito, né? Pra se pendurar aqui, né, no pescoço, né, pra fazer um cordão. Mas não é essa cruz, né, que tá falando. Exatamente. Não é essa cruz. A cruz é um sinal de morte, né? É um símbolo de morte. É você morrer e nascer de Deus. Porque conhecer a palavra é fácil. Tem gente que tem vaidade, né? Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. É só estudar. Pregar até não é difícil, é só estudar. Viver é que realmente não é fácil, né? E quem está disposto a pagar o preço para isso? Você quer o reino de Deus? Então a pergunta que eu te faço é: você está disposto a negar o seu eu? O que você acha, o que você pensa, para obedecer ao Pai? Para obedecer o que Ele pede? Para obedecer a palavra? Para servir a Ele? Abrir mão daquilo que Ele te pedir para abrir? Você está disposta a tomar a sua cruz? A morrer
para você mesma, a perder para ganhar, porque aparentemente você está perdendo. Aos olhos humanos você perde, mas aos olhos de Deus você ganha. Então tem muitas pessoas que preferem agradar aos homens do que agradar ao próprio Deus. Querem ganhar likes na internet. A gente vê muitas pessoas aí querendo ganhar likes, e quando vem pergunta que fala de salvação, coisa pesada mesmo, né? A pessoa esquiva, não fala o que tem que falar, com medo de perder até faz seguidores. um meme, né? Até faz um meme, mas não responde o que está na palavra, né? Porque o nosso alicerce tem que vir da palavra de Deus. Ele deixa os ensinamentos, isso daqui é o guia, os passos que nós temos que seguir para herdar o reino dos céus. E viver o reino de Deus aqui nessa terra. E ele deixou toda a orientação, por isso que ele trouxe as parábolas, os ensinamentos, e esse em específico ele explicou por um simples motivo. Ele quer realmente que a gente deixe o nosso joio de lado, não deixe florescer o joio, crescer algo que não vem de Deus, porque a carnalidade, os desejos deste mundo, representa-se aqui o próprio joio. Então nós temos que todos os dias vigiar aquilo que nós estamos nos alimentando, que nem tanto que Deus ainda fala, né? Para não perder o reino de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, que se tem algo que nos afeta, um braço nos afeta para chegar no reino de Deus, corta ele fora. Ele deixou esse exemplo no próprio olho. Se o olho te atrapalha, vai cego, mas é melhor você ir cego para o reino de Deus do que com os 2 olhos para o inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, voltando ao cochilar lá, né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos vivendo nesses tempos. E quem é espiritual consegue perceber, né? Os sinais e que se está acontecendo no mundo, tudo aquilo que Jesus já tinha profetizado. Então, são muitos falsos profetas. Jesus, ele é bem enfático aqui ao dizer que são muitos, não são poucos, não são alguns, são muitos. Isso é realmente algo preocupante. E o que você está fazendo quanto à sua salvação, quanto à sua alma? O que você compreende sobre o Espírito Santo? Se você tem dúvida, é porque você não o conhece. E não é feio você reconhecer, poxa, eu conheço Deus, já ouvi falar, eu não conheço Ele de verdade. Hoje eu tô vendo que eu tenho anos de igreja, mas eu não conheço Deus. Isso é humildade. Só que tem gente que é apegado, além de título, a tempo de casa. Jesus, ele não tem neto. Eu nasci de meu pai e minha mãe são do berço tal, né? Não vou citar nomes aqui. Meu pai e minha mãe são do berço tal. Não, Jesus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então não é o tempo, não é de onde você nasceu. É quem você é hoje, aos olhos de Deus, não aos olhos das pessoas, né? Então, fica aqui. Porque o que adianta a gente ser, aos olhos do ser humano, nossa, olha aquela pessoa 100% cristã. O que adianta se Deus olhar e Ele não vê que estamos realmente em servidão a Ele, porque quando chamamos Ele de Senhor, Senhor, Senhor é dono. E não estamos servindo Ele, mas para o mundo você pode ser o maior cristão. Pode ter a camisa 100% Jesus e as pessoas do mundo olharam para você. Mas se realmente lá dentro, porque Deus sonda os nossos corações, e a gente não estivermos limpos para o Pai, agradando ao Pai, não adianta nada. Porque esse mundo é passageiro. Então tudo que fizermos aqui, a gente pode ser enterrado até com a lápide lá, falando, olha, esse realmente era um servo de Jesus. Mas se na verdade não for um servo de Deus, e aí vai haver a separação. A separação vai acontecer. Então, se não servirmos a Deus até o último instante, não estivermos combatidos com o Espírito Santo, infelizmente, não adianta nada para as outras pessoas aparentarmos ser de Cristo, que no dia do julgamento final isso não vai valer nada. Então, para você discernir mesmo, sabe, quem são os falsos profetas, para você discernir quem é joio e é trigo, na igreja que você frequenta, no ambiente que você frequenta, nas pessoas que dizem que são cristãs, que falam crentez fluentemente, né? A paz, irmão, a paz do Senhor Jesus. Quando chega na padaria, não fala isso. Quando chega lá no supermercado, fala isso. Mas quando vê alguém, aí tem que trazer um vocabulário bonito, um vocabulário diferente pra... Não é o que você fala, não é a forma como você aborda alguém. A paz, por que vocês falam? Jesus fala, por que vocês estão falando tanto de paz, sendo que não há paz?
né? O jovem rico chegou para ele e falou, bom mestre. Jesus falou, não, levanta. Quem é bom senão Deus? Chega, não precisa ficar mostrando pra mim reverências. Não é o que você tá fazendo aqui, não é o que você tá falando aqui que vai dizer quem você é, né? Não é o tanto bajular, ou não é a fala, né? E não é a Bíblia sublinhada também. Não é o adesivo do carro, como o Everton falou, né? Não é a camiseta 100% de Jesus. E aqui, ó, então fala sobre você discernir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. Pode ter algumas pessoas que estão aqui e não estão entendendo nada do que a gente está falando, ou não estão concordando. E é porque não tem essa intimidade, é porque não busca isso na palavra. E só um detalhe, se não estiver concordando, aí tem que... Quem escreveu a palavra? Não foi eu, nem a Mayara. Aí tem que conversar diretamente com Jesus, porque foi dele, veio do Espírito dele. Exatamente. E às vezes a religiosidade impede. Tem gente que entra na live, né? Tô dando exemplo aqui. Isso acontece muito no YouTube, tá? Que quase não acontece. Então, ao invés de ouvir a palavra, fica olhando pra mim. Se eu tô com a unha pintada, se eu tô com brinco, se eu tô com batom, sabe? Então, isso é religiosidade. São doutrinas que o homem criou e que a gente tem que respeitar a fé de cada um. Mas não quer dizer que porque um usa e o outro não, que um é mais que o outro. Não é o que a gente fala. E outra, quem é de Deus não vai ficar enfrentando quem não... Entendeu? Quem usa. Eu não vou ficar aqui mostrando que eu sou melhor que alguém. Não testifica. Jesus, ele não ficava confrontando. Ele falava com os fariseus, porque eles passavam dos limites. Chegava a chamar eles de hipócritas, né? Mas muitas coisas que Jesus fazia, ele falava, não conta pra ninguém. Não fala pra ninguém. E até uma coisa que é triste hoje, eu falo nas redes sociais. A rede social é o maior centro de julgamento que existe hoje na face da Terra. E sendo que o único que tem direito de julgar qualquer ser humano é o próprio Deus. Só ele. Mas ele ainda não veio para nos julgar. Ele ainda é o nosso advogado. Mas um dia ele vai ser o nosso juiz. Mas o problema é que hoje os seres humanos estão acostumados ao quê? A querer julgar o próximo. Muitas pessoas... A querer analisar a vida do próximo, a querer falar, não, isso está errado por causa disso, não. Mas, poxa, a gente não tá aqui para julgar ninguém. E nem temos esse direito. O único que pode julgar alguém é só Deus. Infelizmente, muitas pessoas dando opinião sem a pessoa nem ter pedido, né? E a gente tem que falar de Jesus para quem quer, né? A gente não tem que enfiar Jesus a goela abaixo de ninguém. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, para muitas pessoas é loucura as coisas de Deus, porque é andar na contramão, né? E aqui e continua dizendo, e não pode entendê-las, não tem como entender mesmo, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você vai ter discernimento de quem tá falando. Eu escuto muitas pregações e eu consigo discernir. Não sou melhor que ninguém, tenho muito que aprender. Sou nada, sou ninguém. Tenho muito que aprender ainda. Mas com o meu pouco conhecimento, eu consigo discernir muita coisa. E tem muito ainda para aprender, que Deus ainda tem muito para me revelar. Mas é só você realmente andando com o mestre, sabe? Comendo a poeira dos seus pés. Tem muita gente que fala, eu não escuto Deus, mas tem que andar com ele para escutar. Ele não vai falar com você se você estiver olhando ele de binóculo, por exemplo, né? Ou se você estiver chegando perto dele só para pedir. Só para pedir, me dá, né? Se ele já falou o que tem que fazer, ele já respondeu, ele fala o tempo todo, mas a gente finge que não está ouvindo, né? Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual sabe discernir, né? E ele de ninguém é discernido. Então, quem é espiritual compreende, consegue entender. Porque olha o que está escrito aqui no final. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então é sobre isso. Quem é batizado com o Espírito Santo tem a mente de Cristo. É isso, é o próprio Deus morando dentro de você. Se você está orando, vou tirar aqui. Se você está buscando resposta, já orou, tá aqui a resposta. Pode não ser a resposta que você queria ouvir. Às vezes você está pedindo um marido, às vezes você está pedindo a transformação de um filho. E Deus está falando com você que Ele quer mudar você primeiro.
que Ele quer transformar você primeiro, que Ele quer que você seja o ponto de luz da sua casa, que Ele quer que você nasça dele. Quem precisa mudar é você. Não era o seu marido que era para estar aqui, não era o seu filho. Nós todos, tá? Nos incluindo. Eu tô me incluindo. Sim, eu me incluo nisso, mas Deus tá permitindo eu falar desse jeito. Então, é pra gente se olhar com humildade. A gente não tá aqui pra acusar ninguém, né? Até porque quem tá falando não somos nós. Se você crê nisso. Nós estamos falando em espírito. Assista essa live em espírito, né? Não assista na carne, não, que você vai se sentir ofendido, tá? Se você assistir aqui em espírito, você vai entender que é o próprio Deus que tá falando. E você sabe se ele tá falando com você ou não. Ele sabe, você sabe. Você sabe. Se estiver cortando, se estiver doendo, é porque ele tá falando com você. Porque nós queremos que você saia dessa live aqui em crise com a sua vida. Verdadeiramente, você durma pensando nisso. Porque é assim que a palavra de Deus funciona. Eu postei uma frase esses dias falando que se a palavra de Deus fosse sobre conforto, ela seria comparada a um travesseiro, não uma espada. Uma espada mais cortante que uma espada de um soldado. A palavra de Deus, ela corta mais do que uma espada de um soldado, porque ela penetra juntas e medulas. Ela faz a separação entre o joio e o trigo. Entre o joio e o trigo. Então tá aqui a resposta. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. E ele começa com uma oração de arrependimento sincera. E começa com esse reconhecimento. Porque aí as vendas dos seus olhos vão caindo, a luz vai se aproximando e as trevas não pode permanecer. E aí tem gente que entrega a vida para Jesus, a vida começa a piorar. Aí as coisas começam a piorar. E a pessoa já desiste na primeira tentativa. Só que não é que sua vida começou a piorar, já estava tudo errado. Só que você estava cego. Agora que você está enxergando, você está começando a enxergar. Porque o colorido desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Sabe a anestesia que a gente não sente quando vai fazer uma cirurgia? É assim quando a nossa visão espiritual está fechada. Porque a gente não tem compreensão e nem busca entender. E aí o sentimentalismo, o coração muitas das vezes nos engana. O emocional nos engana. E a gente finge não ver as coisas. Mas quando se abre os olhos espirituais, nós começamos a enxergar a guerra em que vivemos. E aí começa o processo de libertação quando se começa o desejo de se buscar a Deus, de se conectar com Deus. E assim começa a ter que matar o nosso ser. E um detalhe que é importante, tá? Que é sempre bom lembrar. Pecado é pecado. Pecado não muda para pecadinho, para pecadão. Então, muitas das vezes, não, mas é que eu só conto uma mentirinha. É algo banal. Não, pecado é pecado. Mentira é mentira. Então tudo aquilo que não provém do Pai, que vem desse mundo, não é do Pai. Então nós temos que vigiar nesse sentido. E quem realmente quer o Espírito Santo, quer buscar o Espírito Santo, quer ter relacionamento com Deus, não tem como estar com a casa suja. Porque ele bate na porta. Aquele que ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Mas como que acontece? Ele bate. Muita gente vai nas igrejas, vai nos locais buscar a Deus e fala: meu Senhor, eu quero você, eu preciso do Senhor. E aí ele vai, bate na porta, entra. E aí abre a porta. Aí abre a porta, tem lá na frente, tem marido, tem filho, tem orgulho, tem mágoa. Ele não vai entrar. Então nós temos que nos limpar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Não vamos ser perfeitos? Não. Todos os dias temos que buscar essa evolução em Cristo. Mas esse é o primeiro processo. É querer ele se arrepender dos nossos pecados e tudo que ele for falando, a gente se limpar, se purificar realmente para poder ele habitar dentro de nós. Entra até o que a gente estava falando na semana passada sobre o sair da igreja por conta de pessoas que erraram lá dentro, né? Ou olhar para quem está lá e fez algo de errado. Então Deus está nos ensinando com essa parábola do joio e do trigo. Ele vai existir em todas as igrejas. Não adianta você buscar uma igreja perfeita, tá? E toma cuidado para você não afastar de Deus por conta do joio, né? E aí vem um detalhe. Nós podemos ser o próprio joio. Muitas das vezes, esse é um dos problemas que até nos transforma também em joio. Que a gente começa a olhar para a vida dos outros e não olha para a nossa. Porque nós temos que nos analisar.
Porque a salvação é individual. Muitas das vezes queremos salvar a todos, analisando, olha, aquele dali, não, faz isso e isso de errado, nossa, vamos orar por ele. Mas nós temos que olhar primeiro para o nosso interior. E sim, se a pessoa quiser ajuda e for para Cristo nos usar, ok, Deus que tem que usar, Deus é que tem que falar. Não é a gente achar ou vir com o nosso achismo e vir falar para outra pessoa. A gente tem que nos analisar todos os dias e matar esse joio, porque o joio quer crescer. E temos que alimentar o trigo. Não é que ele quer crescer, Jesus deixa crescer. Sim. Junto, né? Ele está escrito até aqui no versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então chega um momento em que o joio ele é repelido, né? Porque a obra, se a obra é do Espírito Santo, enfim, principalmente por falar no nome de Deus. Então, e muitas pessoas, quando caem na fé, muitas outras caem junto. Esse exemplo aqui a gente sabe que acontece muito. A gente vê pessoas que eram até famosas, que falavam e levavam o nome de Deus e que afastaram da presença, escandalizaram o nome de Jesus e tiraram muita gente, né, da presença de Deus. Essas almas vão ser cobradas dessa pessoa. Então isso é muito sério, né? Jesus falou que era melhor colocar uma âncora no pescoço e se lançar no mar de cabeça para baixo do que ter o peso dessas almas na sua mão. Então olha que forte isso, né? Então toma cuidado da sua vida. Você que leva o nome de Jesus, a sua vida mostra Jesus, as suas atitudes, porque é aquilo que eu estava falando. Não é o tanto você falar, não é você escrever cristã na sua bio, não é você escrever um versículo bíblico, sou do reino, sou de Jesus. São as suas atitudes. Jesus não precisava falar quem ele era, tanto que para discernir que ele era o Jesus, o Messias que estavam procurando para matar, Judas teve que dar um beijo no rosto dele para mostrar a diferença dele no meio dos servos. O que você quer falar? Não, é porque a caneta estava quase me acertando. Você tava rodando com a caneta assim. Ah, tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Quer falar? Lembrei. É porque depois eu distraí com a caneta. Sobre a parte, quando eu falo do joio e do trigo, Deus permite os dois crescerem juntos. Mas trazendo para a realidade, uma das coisas assim, a gente imaginar o cenário. Por que ele deixa para colher no final? Por que será que ele deixa? Para ser ceifado naquele momento, no dia da morte. A gente não sabe o dia da nossa morte. E aí, no final, nós crescemos como um joio ou como um trigo? Porque aqui vai mostrar na palavra a diferença. Então, por isso que nós temos que nos blindar, porque ele ainda deixa ir até o final por esse motivo. Porque nós temos a oportunidade de ser trigo no dia da colheita. Só que nós não sabemos o dia que vai ser essa colheita. E aí nós temos essa oportunidade perante a Cristo para ter a salvação ou não ter a salvação. Só que ele pode vir como ladrão. Para um vai ser hoje, para outro vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, ele dando continuidade aqui na palavra... Tem gente que acha chato a gente ficar falando do reino dos céus, né? A gente fala da vida eterna. Nossa, mas que antiquado. A gente tá aqui nesse mundo ainda, vocês ficam falando de vida eterna, Então, provavelmente, essas pessoas achariam muito chato Jesus quando veio, né? Porque Jesus só falava de vida eterna. Jesus não tinha outro assunto. Ele só falava do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus... Leia Mateus, leia Lucas. Você vai ver Jesus só falando do reino de Deus, o reino dos céus, da vida eterna, porque é o que importa. Se a nossa esperança se limita a essa terra, somos os homens mais miseráveis. Está escrito, aqui, Jesus falou. O Josinaldo Poço falou, ainda tem a oportunidade de arrependimento. E aí, como falou aqui também o Jefferson, muitos se tornam joio, infelizmente. E essa é uma preocupação que existe hoje. As pessoas se perdem no meio do caminho, mas como que se perdem no meio do caminho? É o colorido desse mundo. Ah, não, mas aqui não tem nada a ver, é só um pouquinho. Ah, não, eu não tenho perigo. E nós temos que nos vigiar todos os dias, porque se achamos que estamos já bem, aí que tem que dobrar a vigilância, porque aí que vem a queda, aí que vem a rasteira.
E o negócio é como a Mayara mesmo tinha falado. Não é você começar bem, assim, empolgado na fé, nossa, 100% Jesus e faz acontecer e tudo mais, e no meio do caminho, para. Ou morre, né? É se manter até o final, até o último suspiro. A lua de mel no casamento é linda, né? O dia do casamento, vestido de noiva, que dia maravilhoso, né? Depois de 7 anos que eu quero ver. Depois de 10 anos que eu quero ver. 15 anos, né? É aí que você mostra realmente essa aliança poderosa. Quando você não deixa isso, quando esse casamento ele vai ficando melhor a cada ano que passa, né? E é o exemplo do casamento, eu gosto de pegar esse exemplo, que se eu não cuidar da Mayara, relacionamento, nossa, como você tá, amor? Você tá bem? E aí, tratá-la com carinho, com amor, proximidade, o relacionamento acaba. Isso é na vida, no mundo físico, é no trabalho, é em qualquer área da nossa vida. E por que com Jesus não é da mesma forma? Nós temos que monitorar todo o tempo. A gente tem que estar buscando, oh meu Deus, conversando com Ele, oh meu Pai me orienta, meu Deus. Mas é o quê? Querendo intimidade, eu quero mais do Senhor, eu quero te ouvir. E mostrar esse interesse. O problema é o estar em cima do muro, né? A palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. A gente não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao filho, a Deus e ao marido. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não tem como uma árvore ali de manga dar figos, né? Isso é um exemplo que Jesus trouxe sobre o reino dos céus. O problema é que tem muitas pessoas que se lavam e tem tá até escrito, volta pro chiqueiro para se sujar. E tem muitos cachorros que estão comendo o seu próprio vomito, né? É igual você imaginar no cenário. Dá um banho num porquinho, não sei se vocês já foram numa fazenda. Dá um banho nele para você ver. Ele fica limpo por um tempo, mas ele busca o chiqueiro de novo. Então, muitas das vezes, acontece dessa forma. As pessoas até, em certo ponto, querem a Deus, mas não querem intimidade com Ele, porque o Espírito Santo é que traz esse discernimento. Tá comendo sujeira. E aí volta novamente. Porque aí o que acontece muitas das vezes? As pessoas vão na empolgação, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo, mas não realmente querem conhecer Ele. Ou querem ouvir Ele da boca só de outra pessoa e o véu foi rasgado. E todos nós temos acesso a Cristo. Nós podemos sim ter uma pessoa para nos orientar, lógico, sim. Podemos ser discípulos, mas principalmente ser servos do Criador, do dono do mundo, e temos que buscar essa intimidade com Ele. E não voltarmos a nos sujar. E a humildade também, né, gente? Porque às vezes a gente já se acha batizado com o Espírito Santo, que ninguém pode falar nada que nunca é pra gente, né? E aí a gente vê migalhas, faíscas de orgulho, né? Que orgulho também impede Deus de agir. A gente tem que ser humilde, de entender que às vezes o que tá falando é pra gente. Nós precisamos mudar, nós precisamos ajustar aquilo, independente de anos da igreja, independente se tem batismo com o Espírito Santo ou não tem. Temos que ser ovelhas do Senhor. A gente tem que... mas é muito... Temos que ser, né? Mas é muito bonito a gente falar assim. Infelizmente, o difícil é agir assim, sabe? Então, é aquilo. Tem muitas pessoas que querem ter o Espírito Santo, mas por dentro está sujo, porque está comendo o próprio vômito. Jesus contou, deixou essa parábola lá também pra gente, da porca lavada que volta pro chiqueiro, a pessoa se lava, a pessoa vai, entrega a vida para Jesus e olha para trás, volta a praticar as mesmas coisas, e vai e volta, e batiza nas águas um monte de vezes. Ou então, aquilo, um exemplo que Jesus falou do cachorrinho mesmo, que ele vomita e vai lá e ele come e acha limpo aquilo lá, tá gostoso. E a mesma coisa Jesus está falando, não é assim. E aí muitas pessoas querem resultados diferentes, querem a resposta de Deus, mas estão comendo vômito, né? Então, não tem como Jesus agir. Jesus, ele é justo. O reino de Deus, ele é disciplina. Ele busca pessoas perfeitas? Não, né? Ninguém é perfeito, pecamos, só ele é mas a gente perfeito. não vive no pecado, essa é a diferença. Só ele é perfeito. E aí, pra gente dar continuidade aqui, já li. Aí os discípulos, depois que terminou aqui, né? Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por
ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. E aí vem esse momento, como eu falo, que vai chegar o dia da morte para todos, para uns agora, para outros vem daqui 5, 10 anos, nós não sabemos, só o próprio Jesus sabe o momento da nossa morte. E aí vem esse detalhe: nós somos joio ou nós somos trigo? Porque nós temos oportunidade ainda de ser trigo. Quem é joio tem a oportunidade de se transformar em trigo. Mas se no dia do juízo final ou no dia da morte for joio, ele está falando aqui, o ceifeiro vai vir, vai atar e vai jogar no fogo. Onde é o fogo? É o inferno. E aí, aqueles que são do Pai, ele vai buscar para o celeiro dele, para o reino dos céus. Então, ele está deixando aqui muito claro, vai acontecer. Ele não está aqui falando que é uma historinha só para poder... Ah, não, é só uma historinha. Não, é real, está aqui na palavra dele. E se você pegar em outros detalhes, em outros versículos, em outros livros que está aqui na palavra, ele deixa isso muito claro. Então nós temos que realmente abrir os olhos, mas não os olhos físicos, é os olhos espirituais. Os olhos espirituais, porque o reino de Deus está sendo pronunciado para todos nós. O reino de Deus está sendo falado de Gênesis e Apocalipse. Só não vê quem não quer. Está aqui na palavra. E aí continua aqui no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. Os discípulos pediram Jesus para explicar. E Jesus foi explicar. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. São os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo, por exemplo. Quem é o pai da mentira? O diabo, da mentirinha, né? Quem que é o pai do orgulho? Da enganação, diabo. da mágoa. Quem é o pai da mágoa? O diabo. É, porque ele que guarda a mágoa, ele que... Quem que é o pai do ódio? Diabo. Exatamente. Quem que é o pai da traição, carnalidade, todos os tipos de mal. E o mundo espiritual, gente, entre eles mesmo, as legiões ali de demônios, né? Eles se competem. Eles competem entre si pelas almas, eles brigam entre si também. Entre eles há contenda, entre eles há briga, entre eles há ódio. Tem um que tem ódio do outro. Porque é o que eles semeiam aqui, é o que eles vivem lá. A gente só pode dar o que tem. Só podemos dar para as pessoas o que nós temos. Não pode jorrar na mesma fonte água doce e água amarga. Então não pode, dentro de uma pessoa que tem depressão, essa pessoa não pode dizer que tem o Espírito Santo. Não condiz. Não há discernimento de espírito. Porque os frutos do Espírito Santo é mansidão, é paz, alegria, amor, domínio próprio. Os frutos, leia lá em Gálatas. Então, peraí, é usar a cabeça. Alguma coisa tá errada comigo. Eu preciso reconhecer, ser humilde, que o meu tempo de igreja não me garante. Que eu tô aqui servindo, fazendo isso, mas eu tenho depressão. Eu preciso cuidar de mim. Peraí, eu vou dar um tempo nisso aqui e vou cuidar da minha relação com ele. Para aí sim ele mostrar o meu ministério. Para aí sim ele revelar o que ele quer de mim. Para aí sim ele me usar. Porque primeiro ele salva você. Salvação individual. Ele não quer usar você para salvar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele quer salvar a sua alma para que através da sua outras vidas sejam transformadas. Por isso que nas nossas orações não tem que só ficar orando pelos outros. Primeiro é a sua comunhão com ele. Depois você busca pelos outros. Depois você ora pelos outros. Mas primeiro esteja bem com ele, né? Não quer dizer que você não pode orar pelas pessoas. Primeiro mas você e ele. Exatamente. Você. Primeiro com ele. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, para quem não acredita, tá aqui. Né? Porque tem igrejas que não gostam nem de falar o nome do diabo. Inimigo, o mal. Fica passando a mão na cabeça das pessoas. Né? Para que não tenha enganação aqui, ó, o inimigo, primeiro ele fala que é o semeou é o diabo. Tá claro aqui. Aí a pessoa vai na igreja, ela só sente. E deixa eu te falar, sentir não quer dizer nada. Eu senti de Deus. Eu estou esperando em Deus. Sentir não quer dizer nada, sabe por quê? Tem dia que eu tenho preguiça.
Meu sentimento é de não ler a palavra. Mas aí é a carne querendo... Vem me falar que isso não acontece com você. Tem dia que eu sinto preguiça de ler a Bíblia. Então, o sentimento não fala nada. Sentimento é enganação. Você tem que passar por cima dele. Então, eu sei que eu tenho que meditar na palavra. Aqui, ó. Olha que forte aqui. A placa e tempo de igreja não salva ninguém. Temos que arrumar na nossa casa. Segundo a Reis 20. Porque uma coisa que é bem clara, que isso eu posso afirmar para todos vocês. Porque é através da palavra, tá? Que eu tô falando isso para vocês. Não... Tem a menor possibilidade de alguém morrer e chegar lá, tá lá um anjo, vamos dizer, o pai Abraão esperando lá e falando, opa, qual que é a sua placa? Não, é porque aqui, para entrar no reino de Deus, tem que me falar a placa antes. Jesus não veio ao mundo para pregar a placa de igreja para ninguém. Jesus não quer saber a placa da igreja. Jesus quer saber da nossa intimidade perante a Ele, quer saber do Espírito Santo, quer saber que nós temos relacionamento com o Pai. E nem do muito falar bonito, né? Porque um dia Jesus contou uma parábola, não sei nem se é parábola, tá, gente? Que eu também não sei muito aqui os termos certos e nem aonde tá escrito o que e qual. Eu sempre dou um Google, tá? Ele contou... deu 2 exemplos de um homem que tava lá na frente assim, ó Senhor maravilhoso, aleluia, não sei o que, e gritando e falando alto pra todo mundo da igreja. Tô dando exemplo nos tempos atuais, né, que falava bonito, eu dou o dízimo, eu jejuo, enfim, é como se fosse aquele homem, eu faço caridade, é como se fosse aquele eu faço homem, a obra do Senhor, é como se fosse aquele homem que estava lá na frente, no primeiro banco, com as mãos levantadas, falando alto, todo mundo vendo. Olha essa pessoa. Esse é um homem de fé. De Deus. Essa mulher de fé. Olha como ora bonito. Tem gente que a gente fala assim, faz a oração aí. Mas eu vou fazer a oração? Como assim? Jesus não tá buscando palavras perfeitas, repetidas. Ele não tá buscando, pessoas que se colocam bonitinho. Porque o estudo, as pessoas que falam bonito, não. Eu falo errado, gente. Eu falo muito errado. Eu tenho visto português. O importante é o espírito do que está saindo, né? Jesus não está buscando pessoas perfeitas e nem pessoas que se colocam aquelas palavras difíceis. Nossa, essa pessoa é de Deus. Então, lógico, tem pessoas que têm a palavra que fala bonito, enfim, que são de Deus, tá, gente? Mas eu tô falando que mas não é isso que Deus... Ela quis dizer que não é isso que Deus tá buscando. Não é a perfeição na palavra, não é a palavra bonita. E sim servir a Deus de todo o seu entendimento, da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Tudo entregue ao próprio Pai. Não é falar bonito e não fazer. Não é levantar os braços, como eu tinha falado antes, que pro mundo inteiro você é uma pessoa de fé, mas pro próprio Deus não é. Aí entre os 2 exemplos, né, que eu tava falando aqui. Então, fazia questão de confessar as coisas que fazia, levantava a mão, enfim. O outro tava lá no fundo, com a cabeça baixa, falava, ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno nem de olhar pro alto. Eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Era a passagem do... Eu não lembro qual, mas... Não, sim. Jesus deu esses 2 exemplos. Era o que recebia os impostos do povo e um deles era um fariseu. O fariseu levantava as mãos e ficava se proclamando como se fosse um santo e Deus não recebeu essa oração. E já o cobrador de impostos, humildemente chegou, Deus, eu não sou digno do Senhor, mas eu peço perdão ao Senhor e eu quero mudança. Naquele momento Deus aceitou a oração porque Ele viu dentro daquele cobrador de impostos o arrependimento. E não se muda para os dias atuais. Não adianta querer mostrar para o mundo inteiro que nós somos cristãos e fazemos isso e aquilo, se não houver realmente o arrependimento. E aquela pessoa que estiver, você pode estar sofrendo, em pecado, com todo tipo de situação passando na sua vida. Se realmente você se arrepender, ir para o seu cantinho, não precisa ser na frente de todo mundo, no seu cantinho, você com Deus. Se for necessário, estiver no trabalho, no banheiro, ir lá e se arrepender de verdade, falar, meu Deus, agora eu não quero mais que seja do meu jeito, eu quero que seja do seu jeito, eu quero mudar a minha vida, então, meu Senhor, eu peço perdão por isso, peço perdão por isso, peço perdão por isso, fala comigo o que mais eu preciso mudar, que eu quero mudar, porque eu quero o teu Espírito. E assim, as coisas começam a mudar, porque Deus ele está atento àqueles que estão sedentos pelo Espírito dele.
É isso aí, é a alma, né, gente? Então, não é pelo muito falar, né? Que a gente tá, como a gente tá dando de exemplo aqui. E aí, continuando, ó, pra gente finalizar, né? Assim como o inimigo que o semeou, o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, ou seja, é o fim do mundo para alguém. Jesus está voltando hoje. Nosso tempo nessa terra é limitado e a nossa alma, ela é eterna. E o que você tem preparado para ela? Não confunda a misericórdia do Senhor Jesus com alguém bobo. Jesus não é bobo, não é bobo. Era melhor você não saber nada. Exato. É o publicano, exatamente, gente. Era o cobrador. Vão me ajudando aí, porque eu não sei onde está escrito, tá? Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, então você que está aqui ouvindo a verdade sobre o Senhor Jesus tem a opção de segui-lo ou continuar fazendo do seu jeito, né? Tornando-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então, se você entrega a sua vida para Jesus e se afasta, a sua vida, ela pode piorar. Ela vai ficar pior do que a da primeira vez que você se entregou. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça. Então é melhor você nem estar assistindo essa live do que você estar aqui assistindo e ter uma sensação de como é que é arrependimento e remorso. Uma sensação de remorso. E sair daqui, esquecer isso aqui. Toma cuidado que o diabo vai tentar roubar, viu? Isso que você está recebendo. Você já não está tentando roubar e tirando sua atenção, né? Seu celular tocando, mensagem chegando, não sei quem chamando. Se ele já não está roubando sua atenção aí do outro lado. Então toma cuidado que ele vai tentar roubar isso que você está recebendo aqui. Melhor fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então a pessoa vai lá, se limpa e volta a se sujar. Melhor seria se não tivesse conhecido a palavra. Então o julgamento para quem conhece a palavra é pior. E eu tenho muito temor quanto a isso, quando Jesus falou que nem todo aquele que chama ele de Senhor herdará o reino dos céus. E que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu preguei a tua palavra. Então eu estou aqui falando da palavra. Isso me dá muito temor, gente, né? Então o julgamento é pior. É muito pior. E aí, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, os que não andam na justiça, os que não obedecem à palavra do Senhor Jesus, né? Que vivem nos desejos realmente da carne. Ah, mas eu sou homem, eu sou mulher, pô, não sou casada, eu vou ficar sem sexo? Peraí, né? Então é escolha. Jesus falou: quem quiser vir após mim, ninguém é obrigado. Fica tranquilo, ninguém é obrigado. E aí vem um detalhe sobre o que está escrito aqui. Ah, não, eu não vou entregar hoje, não. Mais pra frente eu entrego. Meu tempo vai chegar. Meu tempo vai chegar. Eu já escutei muito essa frase. Meu tempo vai chegar. Não tá na hora ainda. E se o ladrão vier? Ele deixou aqui claro, o ladrão pode vir. Eu escuto muito. Meu marido, nossa, entregar minha vida agora, meu marido vai... Nossa, meu marido não suporta nem falar de igreja, vou arrumar uma briga dentro de casa. Prefere agradar o homem do que ao pai. Prefere ganhar um like da terra e um dislike do reino dos céus. E lançá-losão na fornalha de fogo. Então esse é o fim. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Jesus está falando do inferno aqui. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Brilharão como... Eu até arrepio. Isso aqui é muito... E ele ainda deixa claro no final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí? Qual que é a sua escolha? Você quer continuar em 2022 ou agora? Nós não chegamos ainda. Você na nem verdade, sabe. Tem que ser agora. A gente nem sabe nós se não vai sabemos se chegar vamos passar para 2022 e é a verdade. Exatamente. Não desejamos isso para ninguém, mas é a verdade.
a gente vive por um fio, né, gente? E aí, você vai deixar pra amanhã a sua salvação? Você vai se preocupar com tantas coisas nessa terra e deixar a vida espiritual pra depois? Você quer um exemplo básico aqui, e olha que a Mayara já tá recuperando. Se você pegar ela 2 dias atrás, ela tava ali na cama, deitada. Ela tava bem há 2 dias anteriores. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nem sabemos o que vai acontecer daqui 30 minutos. Então, essa é uma decisão que nós temos que tomar hoje, agora. Exatamente. Então, pra gente finalizar, assim quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nem o conheceu. Então, quem continua dizendo, eu não consigo perdoar, quem continua dizendo, ai, não dá pra ficar sem os desejos da carne, eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo ficar sem aquele vício, eu não consigo ficar sem isso hoje, é porque nunca conheceu Jesus. E o que mais ele quer é se revelar pra você que não o conhece, porque ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Ele está pronto. O plano dele já está pronto. O que você está fazendo para fazer parte do plano? Ao invés de saber o plano dele para sua vida, o que você está fazendo para fazer parte do plano do reino de Deus e entrar no reino dos céus? E aqui outra coisa, não fica esperando um sinal. Ah, não, eu estou esperando, vai ter o meu momento, Deus vai falar comigo. Não, nós temos que sempre dar um passo à frente, porque Deus é pronto, tá? Deus quer fazer tudo de bom para todos nós. Depende de nós. Nós temos que dar o nosso passo à frente. A gente não precisa ver o chão para dar o passo para Cristo, não. Nós temos que dar o nosso passo e Ele vai mostrar o chão. Nós temos que seguir sem ver. A fé é aquilo que nós cremos, a gente não precisa ver. Nós temos que ter a confiança e acreditar. Porque se cremos que Ele é o único Salvador, se nós cremos na palavra dEle, nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que servir ao Pai sem pestanejar. Porque, como falamos, Ele é o meu Senhor, então Ele é seu dono. Se você fala que Deus é o seu Senhor, Ele é o seu dono. E dono, como que funciona? Como que funciona? Quando é seu dono, você tem que obedecer. Você não tem que, eu vou obedecer só em algumas coisas. Não, é em tudo. E aí, pessoal, com quem que Jesus falou aqui hoje? Jesus falou muito comigo. Quando a gente também fala aqui, a gente tá falando pra gente também, né? Então, espero que Deus, através dessa palavra, tenha movido dentro de você, né? E não deixe de compartilhar. Se você já quiser seguir o nosso perfil de fé, que lá daqui a pouco a gente vai alimentar bastante. A gente vai falar só de fé nesse perfil do Instagram. Inclusive, nosso propósito de 21 dias de janeiro, que já é semana que vem, vai ser nele, tá? E a gente tem um canal do YouTube. E nós temos também o Telegram. O Telegram eu mando áudios lá. Recentemente a gente está fazendo um propósito às 3 da manhã. Eu gravo uma oração às 3 da manhã. E tem algumas pessoas participando, enfim. Então lá a gente medita na palavra. São áudios, é como se fosse um podcast, né? Então convide as pessoas. Se você quiser fazer parte, me chama no direct. Que aí eu encaminho para vocês o link, tá bom? E o Instagram de fé é Café com Fé, sem acento, tudo junto, BH, tá? BH de Belo Horizonte, só BH, bom? Sem ponto, sem nada, tá? Então vamos fazer uma oração aqui pra gente encerrar. Vai lá, Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos e pela vossa exortação, Espírito Santo, que precisamos todos os dias, meu Pai, ser exortados para não perdermos o caminho a ser trilhado, que é para o reino dos céus, meu Pai. E que possamos aqui, meu Pai, ainda nessa vida terrena que estamos, meu Pai, levar o reino de Deus, o Teu reino sagrado para outras pessoas, Espírito Santo. E que a luz do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor ilumine a nossa mente, o nosso subconsciente, e que possamos, meu Pai, dar frutos para o Senhor, meu Pai.
Muito obrigado, Deus Altíssimo. Abençoa a vida de todos que estão aqui presentes nessa live, meu Pai. Que se espalhe essa luz, o poder do Senhor, a força do Senhor, a energia do Senhor sobre toda a família de todos, meu Pai. Blinde e protege os caminhos de cada um que estão trabalhando, estão em casa, onde estiverem, meu Pai. E que hoje haja arrependimento para que haja salvação, meu Pai. Para que haja festa no céu das almas que se arrependem e se entregam a Ti de corpo, alma, coração, de todo o Teu ser, de todo o Teu entendimento e todos os Teus pensamentos, meu Deus. Entregamos a Ti mais uma vez o nosso dia, a nossa vida, para honrar, glorificar e magnificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, vai ficar salvo aqui. Deus abençoe a todos abundantemente. Compartilhar depois o link com alguém, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem, terça-feira, 6h59. Tchau. Tchau.